deixar essa fungada fora, não. Mas é isso aí, abre a sua Bíblia aí, no Salmo 84. Salmo 84, eu quero começar a nossa conversa em cima desse Salmo. Tenho meditado ele nos últimos dias e compartilhado em alguns lugares. Eu gosto de alguns textos, a gente vai compartilhando um grupo menor, um grupo maior. É num casamento, é num velório, é tudo. A gente vai discernindo aquilo que Deus quer falar com a gente. Mas antes de ler esse Salmo, Salmo 84, eu queria te dar uma informação, só a título do seu conhecimento, e para quando a gente lê, você leia lembrando desse histórico, né? Esse Salmo, ele é escrito pelos filhos de Corá. Talvez na versão que você tem na Bíblia aí, está escrito, um Salmo escrito pelos filhos de Corá. Corá era um homem da linhagem levita, né? Um homem que organizava o templo e a casa do Senhor para adoração, para o culto. E resumindo um pouco a história para a gente chegar aqui, Corá faz parte do grupo da rebelião, de rebeldia contra Moisés e contra Arão. Eles, junto com mais 250 homens, eles vivem uma cena emblemática naquilo que o texto vai trazer para nós. Eles se rebelam, se revoltam, e a Bíblia diz que todos são consumidos, e o chão se abre, inclusive, para Corá ir ao chão literalmente. E é interessante porque a gente vai ler o Salmo dos filhos desse homem, que um dia se rebelou contra Deus, que poderia ter todos os seus porquês e todas as suas afirmações e todos os seus direitos sobre aquilo que ele já outrora vivia, mas agora escreve um salmo interessantíssimo. Eu queria ler ele com você, e eu acho que tem muita coisa legal para a gente meditar em cima disso. Vamos ler lá, Salmo 84, diz o seguinte: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Versículo 5, como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra, e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém? Esse texto, como eu disse, filhos de Corá, agora servindo e tendo seu lugar à mesa, servindo ao Senhor, um coração ardente e apaixonado pela presença de Deus. Mateus, o que você quer dizer com isso? Há um coração de um homem dizendo o seguinte: a minha alma grita, o meu espírito anela, a minha alma chora e anseia pelo lugar da presença, pelo lugar da habitação. E ele vai falando, vai compartilhando aquilo que é o coração dele. E o versículo que me saltou aos olhos nessas últimas 2 semanas foi o versículo 5, que diz o seguinte: como são felizes os que em ti encontram a sua força. A gente falar de felicidade, de quem são felizes, os bem-aventurados, entre nós, no nosso meio, nos nossos dias, cada vez mais difícil. Parece que nada nos sacia. Parece que nada aguenta sustentar aquilo que eu e você colocamos como meta. Parece que nada e nem ninguém consegue me levar para um lugar onde eu consigo me deleitar e ter prazer e plenitude.
Vai conversar, estive conversando com um casal essa semana, o nível de respeito deles já foi para o espaço, o nível de educação deles já foi afundado, é palavrão um pelo outro, é palavras proferidas um pelo outro, são coisas que você ouve e fala, meu Deus do céu. E aí quando a gente vai olhar com esperança para o lugar da jornada, no lugar da conquista, quando o foco e a meta e o ethos era a conquista, meu irmão enfrentava tudo e todos, mas ficava lá, pleno, amoroso, amorosa, o lugar era para chegar era aquilo lá. Aí chegou o lugar, agora parece que mudou. Parece que agora é outro, qual que é o projeto? Qual que é o propósito? Estamos indo em direção a quem? Estamos indo para qual lugar? E a gente vai olhando, eu estou citando um exemplo para você ir lembrando e pastoreando o seu coração e a sua alma aí, para tanta coisa que eu e você negociamos, para chegar num ponto, e nos esquecemos de fato qual é o verdadeiro destino. O texto que saltou aos meus olhos diz o seguinte, como são felizes o que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Talvez na sua versão, onde o coração consegue aplainar os vales. E quando eu olho para o salmista e vejo ele trazendo essa verdade na nossa conversa, é o desafio e a inspiração para mim e para você de sermos homens e mulheres peregrinos de coração. O que seria então um peregrino de coração, Mateus? Aquele que sabe que está num lugar e aquele lugar não é o lugar que ele precisa ficar. Logo é um homem ou uma mulher que não imobiliza nem os seus bens, nem os seus sentimentos, não imobiliza, mas se movimenta. O peregrino não é um andarilho que sai andando por aí sem saber para onde vai. O peregrino sabe o destino final. O peregrino, mesmo sem saber o próximo passo, mesmo sem saber a próxima estação ou o próximo quilômetro, ele tem uma convicção, ele sabe para onde está indo. Amém. E o salmista aqui não está falando de uma realidade tão fácil ou tão simples, mas trazendo para mim e para você múltiplos pensamentos e possibilidades da gente meditar naquilo que nós somos ou não peregrinos. Se o nosso caminhar é ditado ou norteado para aquilo que é o meu desejo, ou se é o meu desejo ou aquilo que me dá prazer, que me norteia para onde eu estou indo. Mas ele começa a conversa dizendo o seguinte, eu anseio, eu anelo, eu vibro por estar no lugar da sua habitação. Há um lugar. E nesse lugar, é tão lindo isso, é que nesse lugar, tem lugar até para as andorinhas colocar nos seus ninhos. Nesse lugar, o pardal encontrou casa. Nesse altar, o pardal sentiu liberdade para falar, até aqui eu posso encontrar o meu descanso. Você não vê passarinho colocando casa no lugar onde não tem paz. Você não vê um passarinho colocando ninho num lugar onde ele tem risco. E ele está dizendo o seguinte, esse lugar que eu encontrei, eu posso ser o mais fraco, ou a mais fraca de todos os seres humanos, mas em ti eu encontro a minha força. É um lugar de segurança. Mas é interessante que nesse lugar de segurança, ele nos convida para uma peregrinação. Por quê, Mateus? Porque o texto continua dizendo que aqueles que assumem o lugar da peregrinação passam por vales, passam por desertos. O texto diz que ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. E Baca significa aqui lugar de lágrimas. É o salmista dizendo o seguinte, eu não me esqueci, teve sofrimento, mas o lugar da minha habitação é o lugar que me movimenta e me faz ser aquele que atravessa o deserto, atravessa o lugar de sofrimento, mas não deixa esse lugar se fazer morada. Ele peregrina para um destino. E melhor ainda, é aquele que faz do lugar de lágrimas fontes para quem? Não para ele, porque ele é peregrino, mas faz do lugar de dor, onde as pessoas agora vão beber como fonte e serem alimentadas naquilo que um dia doeu. Naquilo que um dia te fez chorar, vai ser agora fonte de esperança para aqueles que passarem por ali. Esse é o peregrino, essa é a peregrina, que não para pelo lugar do sofrimento, não para pela circunstância que revela, mas consegue transformar um lugar de choro
em fonte, para que os outros que vierem passar tenham a certeza, dali eles vão beber água limpa. Dali eles vão beber água que vai alimentar a sua alma. Esse é o caminho de uma peregrinação. Não para por aí. O texto ainda continua dizendo o seguinte: que as chuvas de outono também o enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força. Não é aquilo, está pronto, não é está do jeito, não, é dia após dia. Esse é o nosso Jesus. Lascou se você quer seguir Ele. É o Cristo que fala o seguinte: ei, é meu último momento, minha última palavra, prosperarei e terei aqui lugares de manancial. Foi isso que Ele falou? Prosperarei e não chorareis, porque estou chorando por vocês na cruz. É isso que Ele falou? Ele é o nosso mestre que diz o seguinte: ei, fiquem tranquilos, no mundo vocês terão aflições, mas tende, o quê? Um longo ânimo, um bom ânimo, porque eu venci. Ele não está falando aqui do seu problema para ser resolvido, dos seus desejos, nas suas inseguranças, da sua identidade. Ele não está falando aqui dos seus caprichos. Aguenta que vai ser tão difícil quando você não bater a meta. Vai ser tão difícil quando você não tiver o que você quer. Não, ele está dizendo o seguinte para mim e para você: ei, na peregrinação, no caminho da vida, nos vales que são aplainados, nos vales de choro que agora são transformados em fonte, eu quero te lembrar no dia do choro, no dia da lágrima, tende bom ânimo, porque eu não desisti de nenhum vale, eu não poupei nenhum deserto, eu atravessei. É o nosso mestre. O texto continua dizendo que prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. O curso, meu irmão, vai chegar lá. O curso das águas vai chegar em Sião, e Deus vai ser visto. É a convicção do salmista. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. É o clamor de alguém falando: me ouve, me escuta. Amém. E o Senhor é aquele que prometeu que não nos abandonaria. Ele é o Deus que prometeu em seus textos, dizendo o seguinte: vocês não serão órfãos, eu vou deixar com você o meu Consolador, o meu Espírito da verdade, e o Espírito da verdade vos ensinaria acerca de todas as coisas. A grande dificuldade minha, e talvez seja sua também, é que nós estamos distraídos em múltiplos caminhos, em múltiplas possibilidades. E quando eu e você não encontramos o ethos, o destino de eternidade, a palavra que Ele já prometeu sobre a minha vida e sobre a sua história, nós vivemos como andarilhos que não sabemos para onde estamos indo. E esquecemos de aplainar os vales e os montes para ser lugar habitável por todos os povos, onde não tem mais cerca, onde não tem mais muros, mas agora está tudo aplainado. Será que a nossa alma tem prazer no Senhor? Será que o lugar da habitação é um lugar que eu e você nos deleitamos? Ou será que isso aqui é só uma parte para eu ajeitar o meu espiritual e eu ter prazer em outras coisas, ou lugares, ou pessoas? Ou será que no curso da vida, no curso da minha caminhada e da sua caminhada, nós chegamos em lugares onde, deixa eu me satisfazer de outro jeito? Qual é o lugar da nossa fonte de maior alegria? Que coração é o coração que Deus está gerando em mim e você? Um coração que peregrina no sentido do destino, ou um coração confuso, que não sabe para onde ir? A cada ano, a cada meta, ou se um amigo seu conquistou ou não conquistou, você muda de sonho, você muda de plano. Ou sua esposa e os seus filhos são parte daquilo que são plano, mas não são as pessoas que Deus colocou para você cuidar, para você amar e viver. E quando nós olhamos para o maior peregrino que esteve entre nós, o nosso Jesus, nós vemos o que? Prazer na presença, prazer no templo. Jesus com 12 anos ia para o templo e falou o quê? Eu vim para cuidar dos negócios do meu Pai. Então falou que veio para dar alegria,
que veio para ser feliz na terra, que veio para desfrutar dos manjaros da terra, dos melhores perfumes. Não, ele veio o seguinte: eu vim cuidar dos negócios do meu pai, e para os negócios do meu pai eu tenho que estar atento. Vai ter aflição, vai ter choro, vai ter lágrima, vai ter dor, mas eu não vou parar. É Lucas dizendo que chega um momento na história do peregrino Jesus que a face dele muda, porque ele estava a caminho de Jerusalém. Ele sabia, ele não estava enganado. Tem gente que se pergunta assim: Mateus, que historinha mais ou menos, Jesus sabia de tudo. Não, Jesus se esvaziou de todo o poder, ele era um homem cheio de autoridade, mas uma coisa ele sabia, porque ele conversava com o Pai, ele sabia o seu destino, e o destino de Jesus era o quê? Morte, amor, sacrifício, era cruz. Então Jesus, o peregrino, a face muda, a dor vai alcançando, ele vai dizer para os seus discípulos, dizendo o seguinte: se preparem, agora nós viveremos tempo, eu vou ser entregue, eu vou sofrer cuspe, eu vou apanhar até a morte, mas está tudo certo. Ele não se isenta da dor e do sofrimento, mas ele continua o caminho, porque ele sabia que a Jerusalém dele estava esperando ele, era cruz, era sacrifício. Eu e você, nós estamos caminhando para onde? Para quem? Jesus sofre a dor da peregrinação porque ele sabia que o amor iria encontrar os seus irmãos. Eu e você, a gente sofre por causa de quem? Por causa dos seus desejos? Eu e você temos sofrido porque não está dando certo as coisas? Ou o nosso sacrifício está alinhado com aquilo que 1 João vai trazer para nós? Nisto conheceis o amor. Cristo deu a sua vida por nós. O peregrino Jesus deu a sua vida por nós. Agora é hora de eu e você darmos a nossa vida em favor do nosso irmão. Ou nós estamos caminhando para esse lugar, ou a mensagem do Evangelho está confundindo os nossos corações. Ou você está andando sem direção, ou você está andando e se cansando demais, e parece que aquela angústia a que o profeta fala é a dor do parto, mas no final é um pum, é vento. Sofri as dores, mas no final é vento, andarilho. O peregrino não, o peregrino sofre a dor do processo, mas para cumprir aquilo que é o seu destino, aquilo que é o seu destino. A gente viveu, terminar meu testemunho, a gente viveu há 2 semanas atrás, nós fomos para Inhumas, para o interior aqui do Goiás. Alguns jovens nossos estavam lá, e a gente viveu como igreja, isso para nós é igreja, é Alfa, uma cena muito emblemática assim. Todo mundo lembra do Fábio, do irmão nosso, Fábio Fleury, todo mundo lembra do Fábio aqui, oramos por ele, cremos aqui, enfim. Fábio era um irmão nosso, e encontrou ali numa cena que a maioria conhece, ele foi picado por uma cobra na sua fazenda. Começamos aí a história, o enredo de oração, né, pegando e buscando, e eu vivi uma cena do peregrino Fábio junto. A gente estava no hospital, né, e foi no dia que ele acordou, fui visitar o tio da Marcela e o Fábio no mesmo dia, e ele acordou no mesmo dia. Eu falei: se você acordou, nós vamos conversar, né? E aí a gente conversando, ele com muita dificuldade, eu acho que já falei aqui na igreja sobre isso, mas quero lembrar o enredo para onde a gente testemunhou semana passada. A gente conversando, eu e o Fábio, ele falou assim: ei, pastor, eu tomei o meu melhor suco, o suco mais gostoso da minha vida. Eu falei: não, meu irmão, não exagera também, né? Ele falou: o melhor suco da minha vida. É mesmo, Fábio? É. Tomei o banho mais gostoso da minha vida aqui. Eu falei: é mesmo, Fábio? Eu falei: é. E aí eu pude testemunhar da alegria em meio à dor, da paz de um peregrino que sabe o seu destino, em meio a circunstância difícil. Um homem sem perna, tinha acabado de ser amputado, e eu olhei aquilo lá e falei: rapaz, e aí a gente começou a chorar nós dois lá, foi bom demais. A médica veio falando assim: vamos evitar ele emocionar muito, mas eu falei: como? Não tem jeito. E ali eu fui assim, inspirado, bebi de um coração de alguém que estava vivendo talvez o seu pior momento de vida, mas com o seu melhor coração. Melhor coração. Isso é o Fábio. Passado alguns dias, e nós aqui cuidando dos filhos, da Duda, do Fabinho, filho, que caminham com a gente,
Aí aí você se divide, a família, agora os filhos. E os filhos, crente, pensa nos meninos assim. A Duda, então, naquela época, arrepiada, ainda é. E o Fabinho mais tranquilinho, menino mais novo. Ele não falava muito. E aí o pai, e eles oravam, né? Quero ser curado, querem que cure meu pai, vai ser curado, vai ser curado. E Deus curou o Fábio, Deus levou o Fábio. E aí volta para 2 semanas atrás, lá em Umas, estava o Fábio lá, e diz assim, o menino está solto, evangelista solto, diferenciado. Você identifica os meninos mais soltos, mais diferenciados. Eu olhei aquilo ali e falei, rapaz, o cara já está pronto para pregar, de jeito que ele estava brincando e zoando, fez umas 2 piadinhas muito boas, ele fez 2 piadas muito boas nos meninos. Eu falei, esse cara é bom, vai falar hoje lá na igreja. E aí pegou lá, cheguei, Fabinho, está pronto? Ele falou, estou pronto, meu nome é pronto. Eu falei, é isso aí, vai compartilhar hoje lá. E a primeira vez que ele compartilhou sobre o testemunho dele. E aí ele começou contando, meu nome é Fábio, e deitou lá, foi lindo. E ele começou a falar, foi assim, um dos meus maiores medos, porque aqui no Resenha a gente sempre pergunta, no encontro que a gente tem com eles, o nome, a idade e um sonho. E ele sempre falou o seguinte, eu sempre disse para os meus amigos que o meu maior medo é eu perder o meu pai e minha mãe. E eu vim para cá, caminhar com a igreja, e eu sempre falei isso para os meninos. E aí, passa um tempo, eu perdi o meu maior medo. Mas eu encontrei nesse lugar da família, e eu fui levado a ler uma Bíblia que eu ganhei do Matheus Lozzi. E ele começou a compartilhar. Lozzi é um dos jovens nossos que está na Escócia. E eu recebi a minha primeira Bíblia, eu nunca tive uma Bíblia. Olha que forte um negócio desse. E eu comecei a ler, na minha maior angústia, na minha maior dor, maior crise com Deus, eu comecei a ler uma história de Jó. Aí ele pregou Jó, irmão, num nível de autoridade que assim, de quem passou, de quem atravessou. E ele falou o seguinte, hoje eu me alegro em conhecer o meu Pai, que está no céu. E hoje eu me alegro em saber que eu tenho um propósito aqui, e eu não vou parar. Esse é o coração de quem entendeu que é peregrino. Esse é o coração de quem consegue atravessar na dor e no sofrimento, encontrar na comunhão dos irmãos e fazer de vales difíceis, doídos, sabe o quê? Fontes para eu e você bebermos. Esse é o coração peregrino, onde a minha dor e a sua dor agora oferece a outros fonte para beber. A minha grande pergunta para você, em nome de Jesus nessa manhã, qual é o seu lugar de prazer? Qual é o seu lugar no lugar de habitação? O seu coração é peregrino ou não? E o texto termina dizendo, como são felizes aqueles que confiam em ti. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, porque eu pergunto para mim, onde está a sua confiança? Onde está a sua confiança nessa peregrinação? Amém? Que isso nos desafie para um caminho onde a gente entende o nosso destino, em nome de Jesus. Família, eu vou tentar falar o mínimo possível. Vem cá, Lisa. Tá te chamando. É muito importante. Vem, Lisa. Desculpa. Vem, Lisa. Tá. A mamãe vai ajudar. Amor, eu sei que você está com esse olhinho aí. O que aconteceu que a Lana vai participar da palavra? O Espírito de Deus é maravilhoso. Coitado daquele povo que não tem o Espírito de Deus. Essa palavra eu vou mudar, porque o meu marido não gosta. Que dor é aquele que não tem o Espírito Santo. A Lisa, ela tem sido uma voz profética na minha vida. Porque nessa trajetória, Lisa, às vezes a gente vai para a internet de madrugada e encontra você. E a vovó fica num orgulho seu. Quem é a Lisa? É uma mulher de Deus pequena, mas já é uma mulher de Deus. Às vezes eu escuto a Lisa cantando. Ela tem um timbre de voz tão celestial que eu acho,
que tem tudo a ver com essa mensagem. Eu nem sei o que você vai cantar. Mas talvez se você pudesse fechar os olhos e abrir o seu ouvido espiritual, quem sabe você possa viver momentos como eu já vivi, ouvindo você. Irmãos, nós somos o povo da trajetória. E a coisa que eu mais tenho clamado ao Senhor é que eu encontre alegria no vale. Porque assim diz o Senhor: tende por grande motivo de alegria passardes pelo vale da tribulação. Então a Lisa vai fazer parte da mensagem. A Lisa hoje mora nos Estados Unidos. Foi levada pelos pais em cima de uma visão. E o que eu mais fico alegre com a sua vida é de ver no seu olhar a obediência daqueles que conhecem, temem Jesus. Tanto é que eu falei: Lisa, vem aqui. Ela veio, nem sabia o que ia acontecer. Então eu quero te ouvir. A mamãe vai ouvir. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Deus, glória a Deus, mamãe. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Você, voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me consola. Sei que é o meu Pai, que amigo é, e hoje eu sigo com a bondade de Deus. Glória a Deus, Senhor. És fiel em todo tempo, Sim, Senhor. todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, igreja. És fiel em todo tempo, Sim, Senhor. todo tempo tu és tão Bom em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. This is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Oh no, your goodness is running
Aleluia. Sabe por que ela está aqui, não? Alguém sabe, não? Ela veio aqui, ela veio dos Estados Unidos, e junto com o restante da família, para participar do último jantar servido pela dona Elza. Às vezes a gente não tem tempo para as coisas. A gente não acha tempo. Até que alguém resolve servir o último jantar. Aí a gente acha tempo, faz uma mexida danada, pega dinheiro onde não tem. A Paulinha está aí? Não? E a dona Elza é a bisavó dela. Né? E aí a vovó serviu o último jantar, e se tinha uma coisa que ela gostava era de ver a família reunida. Ela não media sacrifícios para ver a família reunida. Então, se eu perguntasse para a dona Elza, porque eu conhecia ela assim um pouco, mas o pouco que eu conhecia bem. Eu falava assim para ela, só estaria disposta a fazer um último sacrifício para ver a família toda reunida de novo? O que você acha que ela ia falar, Cílio? Então, foi o que ela fez. Amém? Aproveitem. Aproveitem cada segundo desse jantar servido com tanta nobreza, com tanta dignidade. Sua bisa era uma avó que gostava de ver todo mundo reunido. Mas tinha uma condição, tinha que ser com elegância, com nobreza, podia ser bagunçado, não. Amém? Então, e a Bíblia diz que uma herança não passa para os filhos enquanto o testador está vivo. Então, agora que a bisa Elza voltou para casa e descansou dos seus trabalhos, você está recebendo essa herança. Ela é sua agora. A capacidade de reunir a família toda vez que você estiver disposta a sacrificar para isso. Amém? E dentro daquilo que está sendo compartilhado aqui, o texto do Salmo 84 começa assim: como é agradável o lugar da tua habitação. Sabe o que eu quero ler uma coisa para vocês? Porque às vezes a gente acha que Deus habita o culto. E não. Deus não habita a devoção. Deus habita a comunhão. Se não houver comunhão, a fumaça arde nas narinas de Deus. E aí eu vou ler para vocês Amós, porque a gente está falando de uma coisa agradável. Agora vamos ver o que Deus fala sobre as nossas reuniões. Eu odeio e desprezo as vossas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocausto e ofertas de cereal, isso não é agradável. Mesmo que me tragam os melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música dos seus instrumentos. Em vez disso, que corra entre vocês a retidão e a justiça como um ribeiro permanente. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos de deserto? Não foi. Sabe para quem vocês trouxeram ofertas? Para vocês mesmos e para os deuses que vocês fizeram e que podiam salvá-los. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo coisas para Deus e, no fundo, a gente está fazendo para a gente mesmo. A gente está fazendo coisas para Deus manter os nossos planos e não sacrificando coisas para conhecer os planos de Deus. Sabe o que Deus chama de lugar agradável? O lugar onde todos os irmãos se encontram e sacrificam suas agendas, seus horários, seus planos
em favor da comunhão. E não a oferta que eles trazem para manter os seus planos. Quando eu trago uma oferta para Deus, para Ele honrar os meus planos, isso chama-se propina. Então, propina pode variar de 1%, 10%, até 20%. Aqui em Goiás, geralmente, as propinas variam em torno de 20%. É o preço. No Brasil, geralmente, a propina vai de 5%, 10% a 20%. É o preço pago para cada um tocar os seus planos. Isso está em todos os ambientes. Virou uma cultura nacional. É uma cultura nacional o que eu pago para garantir o direito de realizar o meu plano. Qual é a taxa que tem que ser paga? E a gente paga para quem for. Para qualquer divindade. Sabe por que os átrios do Senhor são agradáveis? É porque é o lugar do encontro. Esse é o nosso destino. A nossa peregrinação é como é que eu me organizo para ser desorganizado. O peregrino não é um viajor. O peregrino não é alguém que fez um plano e agora vai ficar obcecado em chegar na meta que ele estabeleceu. O peregrino é alguém que sai de casa, organizado, dinheiro no bolso, plano feito, e fala assim, bom, Deus, agora está tudo organizado, está aqui, esse é o meu plano. Quem eu vou encontrar no caminho que vale mais do que o que eu planejei? Para que eu possa conhecer alguma coisa que eu não conhecia antes através da comunhão. Qual vai ser o encontro que vai me mostrar aquilo que eu não sei a respeito de mim ou de alguém? É isso que Deus tem prazer, em promover o encontro dos irmãos. O texto que estava no meu coração para compartilhar, eu e o Mateus não tínhamos conversado nada sobre isso, era Lucas 10. E o que Lucas 10 diz? Um homem organizado, um homem que sinceramente, ele queria ser aprovado por Deus. Mas ele não quer ser aprovado por Deus como quem quer conhecer a vontade de Deus. Ele quer ser aprovado por Deus como alguém que vai ser reconhecido por Deus. Você está entendendo a diferença? Uma coisa é você ser aprovado naquilo que Deus planejou. Outra coisa é você ser aprovado naquilo que você planejou. Então, às vezes, eu quero ser aprovado naquilo que eu planejei. E não ser aprovado naquilo que Deus planejou. Então, Deus quer que você seja aprovado naquilo que Ele planejou. É o plano de aula dEle. É a pessoa que Ele quer me tornar. E não a pessoa que eu planejei ser para Ele aprovar. Eu não estou em busca de um certificado de aprovação. Eu estou em busca de conhecimento. E não de aprovação. E aí, sabe qual é o texto? O texto é de um homem que chega para Deus e fala assim, fala aí para mim, o que é a vida? Aí sabe o que Jesus responde para ele? Esse homem é um religioso, ele sabe tudo de Deus. Esse homem, ele é um assíduo leitor das Escrituras. Ele é um cara que reza a missa, melhor do que qualquer um de nós. Ele cita versículo de cor. Sabe aqueles caras que, entendeu? Sabe, aquela coisa que sabe montar uma mensagem em 10 minutos com todos os textos citados de memória. Esse era o cara. Aí ele vai para Jesus e fala assim, vamos ver se o cara é mestre mesmo. O que eu tenho que fazer para ter certeza? Jesus fala, simples. Ama a Deus sobre todas as coisas. Aí o cara falou, nessa parte eu já... Aí Deus fala assim, e ao próximo como a você mesmo. Ele falou, tá bom, é isso? Então só tem um detalhe. Quem é o meu próximo? Aí Jesus fala assim, vou explicar. Disse um cara parecido com você, do culto. E na sua obstinação de cumprir sua meta, ele foi ignorando todo mundo pelo caminho.
inclusive o irmão dele da igreja, que estava numa condição irreconhecível. Era o irmão dele. Só que alguma coisa aconteceu na vida desse homem, voluntário ou involuntariamente. Agora eu não vou discutir o mérito. Eu não vou discutir se esse cara escolheu o caminho errado e não olhou lá, entendeu? Se tinha assaltante no caminho. Não. Aconteceu alguma coisa que transfigurou. Você sabe, você consegue imaginar que às vezes você está cruzando por alguém no caminho que é seu irmão. Só que ele está transfigurado, ele está irreconhecível. Amém? O fato de uma pessoa estar irreconhecível não quer dizer que ele não seja seu irmão. Não espere alguém parecer com você para você achar que ele é seu irmão. Porque às vezes o cara que Deus quer que você ame como irmão, ele é irreconhecível como irmão. E a Bíblia diz que é involuntário. O mundo à sua volta está sujeito à escravidão, a uma deformidade contrária à sua vontade. Almas estão gemendo. Senta para ela e tenta explicar. Sabe que dia que ela vai entender? Nunca! Porque é uma escravidão imposta. Não adianta você falar para ela, não adianta você falar que está errado, não é assim, você não entendeu? Isso não é horário de você estar andando na rua. Você não tinha que estar carregando esse trem. Aí, tá vendo? Você foi fazer isso, é por isso que você foi assaltado. Não adianta explicar isso. Foi. Você já pegou a pessoa escangalhada. Entendeu, não? Só que esse cara está tão purificado, ele fala, eu não vou me envolver com essa pessoa. Essa pessoa vai fazer eu atrasar meu culto, atrapalhar meu plano, eu não vou chegar na empresa, não vou cumprir minha meta. Meu negócio é o meu destino. E a gente entendeu que destino é um endereço. Futuro é um endereço, não é um lugar. Você entendeu ou não? Você entendeu? Mas você entendeu mesmo que futuro é um endereço. E Deus não te mandou para um endereço futuro. Deus te mandou para um lugar. O lugar da comunhão. Se você não está vivendo o lugar da comunhão, você está ferrando o seu endereço futuro. Porque não existe endereço futuro. Existe lugar eterno. Ou você encontrou seu lugar eterno, ou você vai passar o resto da sua vida buscando o seu endereço futuro. Eu estava agora com um cara, o Darley. O Darley é um cara que eu conheci no Rio de Janeiro. E o Darley era um homem espiritualmente religioso. Pensa um cara sincero querendo fazer o seu melhor. Mas o paradigma dele religioso era tão forte que ele vivia a culpa de não ser aprovado por ele mesmo. E aí o Darley, sabe qual era a especialidade dele? Presta atenção qual a especialidade do Darley. Agora veja se não é quase uma brincadeira de Deus. Sabe qual a especialidade do Darley? Fazer auditórios para eventos. Então ele fazia o melhor auditório para durar algumas horas. Depois ia lá e desmanchava tudo. Qual é o trabalho do Darley? Promover um lugar de encontro que durasse pouco e fosse desmanchado imediatamente. Aí eu desafiei o Darley. Falei, Darley, a igreja está precisando de você. Ele falou, como assim? Eu falei, a igreja está precisando entender que o lugar não é um prédio que dura para sempre, mas é um lugar que a gente possa montar ele rápido e ele produz alguma coisa tão intensa que as pessoas, a última coisa que elas vão pensar é se tem que desmontar ou não. E eu falei, eu tenho um cliente para você que a gente vai te ajudar. Vai ajudar você a entender melhor a sua vocação e vai ajudar a igreja a entender melhor a vocação dela. Vamos lá para Brasília? O povo lá de Brasília está querendo construir um auditório, só que só na fundação eles vão gastar R$1 milhão. E vai durar 1 ano para eles fazerem só a fundação. Até lá já passou. Vão lá, me ajuda aquela igreja lá em Brasília, sofisticada, a entender que dá para fazer uma igreja em 15 dias. Bonita, elegante, nobre. A gente levanta lá uma tenda, entendeu, irmão? A gente levanta lá uma tenda, entendeu? Com cara de que vai desmanchar e dá para a gente viver coisas maravilhosas, entendeu, irmão? Num trem alugado. Amém, irmão? Amém? Onde ninguém é dono, onde todo mundo vive o estresse. E se o dono pedir amanhã? Melhor ainda, porque você vive essa instabilidade, aí que você ora mais.
Glória a Deus. Tem toda uma pedagogia. Final de contas, isso aqui é o quê? É templo. E ele é próprio? Não, é cedido. Então você cultua a Deus num tempo que foi alugado, que você não sabe quanto tempo ele vai durar, e tem cara de coisa provisória e já está durando há mais tempo. Frei Darley, bora ensinar para o povo a fazer uma coisa que parece que vai durar só 3 dias, e pode ser que dura. Já fazem 3 anos que o Darley veio com irmãos dentro de um ônibus, e sabe em quanto tempo a casa que a igreja de Brasília reúne até hoje ficou pronta? Em 12 dias. Onde só para fazer a fundação de concreto ia ser 1 ano. Gastar R$1.200.000. Sabe quanto que eles gastaram para o trem ficar pronto? Está funcionando lá até hoje? R$120 mil. Sabe onde é que o Darley estava agora? No hospital de tratamento passivo. Os médicos disseram, acabou. A filha dele antecipou o nascimento da neta para o Darley poder abraçar a neta. Será que ele antecipou? Será que alguém nasce antes da hora? Eu estava conversando com o Darley, ele na cama, cheio de tubo ligado, um amigo lá junto, o Felipe, um jovem, Darley, e o quartinho de gente deitada no colo dele, vó, tudo que já tinha que ter morrido estava vivo. Quem acha que ainda vivia estava lá. Que trem. Aí eu falei, Darley, meu irmão, você está abençoando a gente tanto com o seu testemunho. Eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você quer? Estamos aqui, 3 irmãos seus, a Bíblia diz que o que a gente concordar, Deus vai fazer. O que você quer? Nesse exato momento da sua vida, os médicos falaram que acabou. Você sabe disso. O que você quer, meu irmão? E foi eu. Que alguém me fale a verdade. Eu falei, então tá bom, eu sou seu amigo, eu vou te falar a verdade. Eu, você e o Felipe. O Felipe tem 40. Você tem 50 e tal, eu tenho 68. Sabe qual é a verdade a nosso respeito? Nós somos uma fumaça. O tempo de vida que você tem é o mesmo que eu tenho e o Felipe tem. Porque ninguém sabe qual de nós 3 estará aqui amanhã. E sabe, Darley, eu e você vivemos uma experiência maravilhosa. Eu e você sabemos que muita gente achava que o barracão era para desmontar com 3 dias. E ele já está com mais de 3 anos. Então nós estamos no lucro, irmão. Deixa o barracão funcionando, porque o que está acontecendo exatamente nesse quarto de hospital agora é que um barracão que era para ter sido desmontado assim que acabou a festa, continua reunindo gente. Então, celebre a sua capacidade de continuar reunindo gente num barracão que o povo achava que lá atrás já podia ter sido desmontado. Vai viver o que interessa, meu irmão. E o que interessa nunca foi manter sua construção. Foi manter seu propósito. Por isso, lá no texto de Lucas, eu quero encerrar, porque nós vamos celebrar a ceia. Bem a propósito. Na sequência do texto de Lucas, quando Jesus fala, né, do samaritano. O que é o samaritano? O samaritano é um cara que saiu organizado para ser reorganizado. É assim que você se organiza? Você se organiza para ser reorganizado? Ou você se organiza para manter a sua organização? E aí, no mesmo texto de Lucas, no capítulo 11, Jesus volta no assunto, ele diz assim: enquanto um valente guarda a casa, com poder ele aguarda, até que aparece alguém mais valente que ele e expulsa ele da casa. Mas aí ele dá uma volta. E quando ele volta, ele encontra a casa limpa e organizada. Aí ele traz consigo outros 7. E agora o estado dessa casa ficou pior
do que era antes. Quando Deus encontrou eu e você, essa casa estava indevidamente ocupada. E eu achei que Deus ia desocupar essa casa de quem estava ocupando indevidamente, para eu agora gastar minha vida limpando e organizando. E não era. Quem disse? Quem disse que o propósito da casa é ser limpa e organizada? Não, amados. Uma casa limpa e organizada está fora do propósito. O propósito de uma casa é ser bagunçada e desorganizada no propósito. Então o problema da casa não é que ela estava suja e desorganizada, ela estava indevidamente ocupada. E se você organizou sua vida, mas não ocupou, ela vai ser agora 7 vezes ocupada pelo pior, porque ela está limpa e organizada, mas não está devidamente ocupada. Porque o propósito da sua casa nunca foi que você tivesse uma casa limpa e organizada, mas que ela fosse suja e desorganizada por quem de fato deveria ocupá-la. Glória a Deus, amados. Então a nossa peregrinação não é um endereço, é um encontro. Você não começa o dia perguntando onde você vai. Você começa o dia com quem eu vou me encontrar. É assim que você começa o seu dia. A Alana não esperava esse encontro com a bisa da dona Elza. E encheu o seu coraçãozinho de esperança. Que agora você viu suas netas tudo. Amém? Agora você viu que você pode morrer em paz. Uma bisa morrendo em paz. Porque vem aí uma Valentina, uma Esther, um João. E apesar dos trem tudo errado que nós já fizemos, tentando salvar a mobília, Deus continua garantindo as pessoas. Aleluia. Glória a Deus, amado. Tudo que a gente está fazendo para garantir o endereço, Deus continua fazendo tudo para garantir o encontro. Glória a Deus. É por isso que o sábio vai dizer em Eclesiastes 7,14, a gente tem que repetir isso e repetir de novo para a nossa alma. Ele fala o seguinte: quando vier o dia bom, celebra. Na peregrinação, quando vier o dia bom, celebra. Mas quando vier o dia mau, não coloca culpa no capeta. Não é, o texto está falando exatamente isso. Fala o seguinte: quando vier o dia bom, celebra, aproveita. Mas quando vier o dia mau, lembre-se que é Deus que fez o dia bom e o dia mau. Sabe para quê? Não para te atrapalhar, não para complicar a sua vida. Mas Ele fez o dia mau, sabe para quê, meus irmãos? Sabe para quê, peregrinas e peregrinos? Ele fez o dia mau para que o homem e a mulher não conhecesse acerca do seu futuro. Deus não quer, Ele não pensou, Ele não projeta revelar futuro para nós, porque o tempo inteiro Ele está falando: eu venci o mundo, eu venci com as angústias, porque eu vivi o hoje. O pão era para hoje, o pão não é para amanhã, não é para guardar. E confia, tudo confia para comunhão. que o coração que Ele quer gerar em mim e você, em nome de Jesus. Lembre-se, no dia mau, quem fez o dia mau? O que você vai lembrar nessa semana, se você vier com um dia mau aí, com uma situação difícil? Quem que foi que arrumou o dia mau para você? Quem foi? Foi sua mulher, seu marido? Não, foi Deus, meu irmão. Sabe para quê? Para você não ter o controle do seu amanhã. Para você ser um peregrino bem posicionado, uma peregrina bem posicionada, que não fica fazendo conta acerca do outro dia, mas consegue viver com plenitude o que Deus quer entregar e derramar hoje, em nome de Jesus. E Jesus, Ele é tão bem resolvido nisso, presta atenção. O compromisso de Deus conosco nunca foi a reunião. Deus nunca fez nada para garantir a reunião. Cuidado, deixa Deus ministrar o seu coração. Cuidado que você está gastando às vezes energia demais, garantindo o lugar da reunião. E sabe o que você vai descobrir depois de algum tempo?
que você não garantiu as pessoas do encontro. Eu conheço um punhado de gente hoje que ficou com o lugar da reunião, mas não tem mais as pessoas do encontro. Amém, amados? O compromisso de Deus é com o encontro. É com o encontro. Ele é um pai, ele não é Deus. Não é Deus querendo receber louvor. É um pai que a maior alegria dele é o encontro dos seus filhos. Amém? Então recebe isso, compartilha isso. Jesus diz: eu não tenho desejo maior do que compartilhar o meu corpo, a minha vida. Seus filhos não querem os seus bens. Seus filhos não querem herdar seu patrimônio. Seus filhos só vão querer o seu patrimônio o dia que decididamente eles não tiverem mais esperança nenhuma de ter você. O dia que eles perceberem que não tem mais lugar no seu coração, então vai sobrar para eles o patrimônio. Mas no fundo, eles queriam você. O seu sacrifício em favor do encontro. É esse o coração do Pai. Esse é o lugar agradável. Esse é o peregrino. Comece o seu dia, organiza, planeja. Eu sou um cara organizado. Eu planejo. Todo mundo sabe como é que eu planejo. Eu vou te dar um testemunho. Você tem que fazer isso, você segura a onda aí. Para você ser sensível. A Lana foi num casamento na Uberlândia. E porque ela foi no casamento, eu pude atender o convite do Ronaldo e da Bebel para ir comemorar o aniversário do meu amigo lá de infância. Eu tenho uma amizade por ele que é antes dele, que é o Neander, a Júnia, a Miriam. Então eu conheço a casa do Ronaldo, do avô do Ronaldo, antes do Ronaldo. Aí eu tenho uma amizade por eles assim, de memória. Então eles representam para mim uma memória. A casa do Neander é para mim uma memória de afeto. Ele é um lugar que representava para mim encontro. Aí eu fui arrumar. E aí a Lana, antes de ir embora, falou assim: ó, vê lá como é que você vai vestir para ir lá no aniversário do Leandro. Não é bagunçado, não. Você tem que ir assim, arrumado, para honrar. Aí vai eu fazer o dever de casa. Fui lá, arrumei tudo, na palheta. Tudo certinho. Peguei um presente nobre, um livro de arte para dedicar para ele. E na hora que eu estava saindo, eu pus uma boina. É um detalhe que às vezes é discutível no nosso plano. Aí eu pus a boina, olhei para a boina. Não tem nada a ver, pensei comigo. Não vou de boina, porque vai parecer que aí é uma... Vai parecer que eu estou ostentando, aí virou outra coisa. É um aniversário, descontraído, de família, eu chego lá de boina. Mas eu gosto. Eu gosto. É por mim, é o que eu quero entregar de mim. Mas tirei a boina, pus a boina no lugar. Eu vou sem boina e vou agradar todo mundo. A hora que eu estava saindo, eu falei: não, mas eu vou de boina. Senão não sou eu. Senão eu estou fazendo tudo, mas não estou entregando eu não estou assumindo o risco. Você precisa assumir o risco de não ser aprovado, de ser julgado, senão aí também, aí é caixinha McDonald's, sabe que trem? Aí voltei com a boina. O que acontece? A hora que eu encontro o Ronaldo com a boina, ele fala assim: quem gostava muito da boina era meu avô. Você tá a cara do meu avô. Eu tô indo para um encontro de família. Aí eu chego lá e encontro o aniversariante. Falei: rapaz, quem gostava de uma boina era meu pai. A irmã dele vira para mim e fala assim: Paulo Júnior, você nunca foi tão parecido com meu pai como você está hoje. A única coisa que eu guardei do meu pai é uma boina. Meu irmão, não se distraia. Deus está querendo falar com você o tempo todo.
Porque é a única forma que o seu pai tem de conversar com outro filho. Se você conseguiu ouvir, é porque o que você ouviu é a voz do seu pai para um irmão que não está conseguindo ouvir. Então não julgue o seu irmão, não condene o seu irmão, não tente mudar o seu irmão. Eu cheguei falando de bom, depois falamos de tudo, falamos do que ele gosta, falamos de vinho, falamos de comida, falamos de tudo. Mas eu cheguei naquela casa falando de boina e me despedi daquela casa. Foi ou não foi, Ronaldo? Falando de boina. Eu cheguei trazendo uma memória e fui embora, deixando uma memória. Só porque um mínimo detalhe, eu resolvi sair da minha trajetória para poder encontrar o meu caminho em direção ao meu irmão. Saia da sua trajetória para que você possa encontrar o seu caminho. Mas não obrigue as pessoas a andarem na sua trajetória. Mas encontre as pessoas na medida em que você está disposto a sacrificar a sua trajetória para encontrar esse lugar peregrino da graça e da comunhão. Amém? Vamos celebrar a mesa, o pão, reparta. Não coma o pão sozinho. Se você Reparta colocou na com boca, alguém. lascou. Não coloca na boca. Você vai repartir com alguém que está do seu lado. Nós estamos na peregrinação, nós estamos juntos. Estamos juntos, Enzo. Em nome de Jesus. Se você comer o seu, você pede um pedacinho do outro e fala, reparte comigo. Eu não vou errar de novo nesse sentido, não. Dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Quero ouvir, sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quero ouvir. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha Aleluia. cruz, É em favor um do outro. até por uma coroa trocar. Ó, e faça isso. Entenda que não é a nossa religiosidade, não é a nossa reunião, não é a nossa devoção. É a nossa sensibilidade, nosso encontro, alegria, viu, bem? Ó, e a Lana não viu ontem, eu espero que ela aprove. Aí eu vou colocar a foto aí de como é que eu tava. A Bebel mandou pra você a foto aí. Com ele no lar, com a parte Vê se tá de acordo aí. glória hei de ter. Vamos lá. Se eu amo a mensagem até morrer, eu a vou proclamar. Tá bom. Levarei eu também minha Aleluia. Deixa eu interromper porque eu tenho que contar, porque senão a gente tá ficando tão religioso que tá deixando de ser espiritual. Porque essa boina, ela tem uma história. Como é que chama aquela cidade que nós fomos lá? Rio Branco. Rio Branco, no Acre. Sabe de onde essa boina veio? Do Acre. Desde o dia que eu cheguei, nós ficamos 3 dias no Acre. Desde o dia que eu cheguei, um irmão da igreja ficou tentando me ofertar um chapéu. Ele ia lá, punha, não servia. Aí encontrava com ele de tarde, ele foi e buscou outro, punha, me servia. Não serviu. No último dia, na última reunião, na última mesa de comunhão, ele falou, Paulo Júnior, é a minha última chance, minha última tentativa. Eu preciso, você leva uma boina, um boné, um chapéu, nada deu certo. Mas eu orei, falei, não, esse tem que servir.
Essa é a boina de ontem. Ele não desistiu. Não desista. Não menospreze. Às vezes é um ligeiro desvio, uma ligeira mudança de rota. Uma coisa que para você pode parecer desprezível, mas para o outro vai ser a própria vida eterna sendo compartilhada. É um pedaço de pão, é um lanche preparado fora de hora, é um convite. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão, o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Graças a Deus.